Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira, hoje, terça-feira, 9 de junho de 2020. Bom, meus amigos, minhas amigas, hoje o assunto que a gente vai abordar é sobre regularização fundiária, sobre moradia em tempos de Covid. Então, a gente vai falar muito sobre isso e antes de a gente iniciar essa esse bate-papo hoje, papo reto, eu queria passar para vocês aqui, primeiramente, o nosso sentimento, nossas condolências ao nosso amigo que nos deixou ontem, Mesquetinha, que é um agente cultural que deixou um legado enorme para nós aqui na cidade, e que Deus tenha um bom lugar, que possa realmente as famílias ser confortadas, seus corações, e deixa aqui muita saudade para todos nós. E a gente vamos agora passar o quadro hoje do Covid. Na realidade, nós temos um quadro que eu acho que não está atualizado, que agora às 18 horas vem um quadro novo. Até o final a gente traz um quadro atualizado. Mas vamos passar o quadro de ontem, né? O quadro do Covid, onde nós temos aqui 4.793 casos confirmados, 188 óbitos confirmados, 21 em investigação, 467 casos suspeitos de investigação, 226 internações, e sendo que as 226 tem 93 em UTI. Ainda está muito alto a porcentagem de vagas da UTI na nossa cidade. Temos aí 3.193 pacientes recuperados, 31.517 testes rápidos e 10.629 testes realizados. Se você contar aqui, você pegar os pacientes recuperados, que é 3.197, você tira dos casos confirmados de 4.793, eu fiz a continha rápida que tem 1.596 pessoas que ainda não praticamente estão nessa fase de transmissão, e é muito preocupante essa fase que você pode passar o Covid para os demais pessoas que possam estar circulando na cidade. Por conta disso, pessoal, a nossa preocupação. O prefeito anunciou, pode tirar o quadro do Covid aqui, só para a gente ter uma ilustração, mas o prefeito anunciou hoje que essa semana terá a flexibilização gradual do comércio da cidade. Foi um tema do debate na sessão de ontem, né, onde já tinha sido anunciado no final de semana, a gente se pronunciou um pouco sobre isso, a nossa preocupação nesse sentido dessa medida, porque entendemos que foi a medida que foi tomada pela prefeitura, mas deveria ter sido muito mais articulada, preparada e também discutida com a sociedade em geral, sobretudo os trabalhadores do comércio, os trabalhadores que vão voltar no setor de hotelaria, enfim, todos os trabalhadores que vão retornar ao seu trabalho, por conta de você ter realmente tirar as dúvidas, e os trabalhadores precisavam desse contato com o prefeito. Eu fiz a intermediação das centrais sindicais e não houve essa reunião. Lamentavelmente, não houve a reunião, mas fica a nossa preocupação justamente o transporte público. Está preparado para atender a demanda que vai surgir? A demanda que vai agora retornar aos seus empregos? Então, a nossa preocupação, porque nós vimos as cidades que voltaram aí, cidade de São Paulo agora, recentemente, já aumentou os casos de Covid. Nós passamos agora, nossa curva ainda está crescendo em casos de Covid, e também em números de leitos hospitalares. Não foi feito nenhum tipo de pronunciamentos contra os leitos hospitalares, teve acréscimo, e também de UTI. Falaram que ia aumentar 10 aqui, 10 ali. Eu quero saber a quantidade geral, quantos UTIs nós temos hoje na rede pública e a rede privada, porque a rede privada tem de quem tem convênios, mas a rede pública, você que não tem convênio, você que precisa da saúde pública, nós precisamos estar alerta para isso, e para poder, quando retomar os comércios, com certeza a gente vai ter muitas pessoas circulando, e a nossa preocupação é justamente essa circulação. Muito embora a gente precisa estar de máscara, ter álcool gel, mas essa circulação ela pode ter qualquer descuido, até mesmo na questão do transporte, que é a nossa grande preocupação, que o transporte de Santos não é um transporte de qualidade, todos nós sabemos. As pessoas saem para o trabalho todo dia, na hora de pico,
e fica praticamente pendurada, fica um em cima do outro, não tem lugar para sentar, e aí não dá para você retomar o comércio com o transporte dessa qualidade. Nós estamos vendo aí na televisão outras cidades, outros estados, pessoas realmente se aglomerando, e aí não tem distanciamento social, muito embora se possa usar máscara, mas aí não dá para controlar. Então, nossa preocupação é essa, porque o poder público tem que fazer a sua parte, e a sua parte justamente não é só ter a 100% da frota na rua, tem que dobrar a frota da rua, tem que dobrar para que as pessoas possam realmente ir ao seu trabalho e voltar com segurança, não correndo risco de se contaminar através do transporte público. Isso é um grande alerta que eu faço e é a preocupação que eu tinha, e eu venho falando isso já há muito tempo, fazendo requerimento, pedindo, porque é urgente a retomada, o comércio precisa, mas precisa a prefeitura fazer a parte dela também. E a questão dos leitos hospitalares, tem leito suficiente, caso venha ter um novo surto e ter uma curva mais crescente, e as pessoas precisando de UTI, será que vai ter UTI para todos? Então, é uma grande preocupação. Sabemos que esse vírus veio no mundo, fez praticamente uma devassa muito grande na economia de todo mundo, do nosso país não é diferente. Precisamos socorrer esses comerciantes, de forma que a prefeitura faça parte dela, no sentido que ele possa ter alguma isenção de imposto, de IPTU, de ISS, por um período para que ele possa conseguir dar um respiro e ele possa continuar com o seu comércio. Então, a gente percebe muitos comércios fechando, precisamos, sim, que a prefeitura tome a posição de dar segurança para o morador, para o munícipe de ir e vir, e também os protocolos necessários que vão ter na abertura do comércio, gradualmente, em meio período, enfim. Isso é muito importante. Está com o Lucas Barbosa aqui. Lucas, nosso grande amigo aqui, está mandando para nós uma pergunta, que é justamente sobre a que se acha prudente a decisão do prefeito flexibilizar o comércio, visto que o mesmo sem flexibilização, claramente, grande parte das pessoas não estão respeitando a quarentena. Isso é a grande verdade. E visto que a curva de vírus cresce a cada dia e no país, não só aqui em Santos, mas no país. O que pode ser feito em relação a essa decisão? Para você ter ideia, Lucas, ontem mesmo, acho que de ontem para hoje, a Prefeitura de São Vicente teve uma ação que a Justiça Estadual praticamente fez com que o prefeito de São Vicente voltasse atrás da abertura do comércio, onde nós vimos praticamente em rede nacional a abertura do shopping em São Vicente, onde estava praticamente filas enormes para poder entrar dentro do shopping. Então, eu acho que o Poder Judiciário deve agir de alguma forma, se caso tiver aglomerações, tiver realmente o risco de você ter uma propagação do vírus, até porque não podemos brincar. Temos que ter leitos hospitalares, UTIs e também temos que ter segurança para todos. Fernanda Fernandes, boa noite. Aninha Cardoso, Roberto Arantes, Luciana Felipe, boa noite, companheiros e companheiras. E nós estamos aqui, eu quero anunciar aqui nosso colega, nosso amigo, que vai falar sobre esse assunto, que é a regulação fundiária, que é o nosso amigo consultor de regulação fundiária, Sérgio Martins. Ele vai estar aqui debatendo conosco, tem também o Lula Pereira, o Jonathan, a gente vai chamar logo em seguida, mas eu queria que o Sérgio pudesse nos ajudar aqui, esclarecer um pouco sobre esse tema. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Chico. Boa noite, ouvintes. E as pessoas que nos assistem aí, nessa live aí, né? Isso é muito difícil que a gente está passando. É muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Sérgio, oi. Nós estávamos falando um pouco da questão da abertura do comércio, da questão do Covid, do isolamento social, do distanciamento social, do uso da máscara. Tudo isso é pertinente. Nós sabemos que isso é um protocolo que vai estar para nós agora por muito tempo, né? Mesmo depois de passar a Covid, eu acho que o Covid vai deixar algum legado, alguns exemplos que a gente vai ter que adotar para nossas vidas, né? E a gente percebe que quando se fala em isolamento social, numa cidade que tem um índice muito alto de palafitas ainda, de pessoas que moram em zonas insalubres, que precisam de moradia digna, moram em cima da maré, moram então em costa de morro,
a gente percebe que existe aí um distanciamento, até um redundante, um distanciamento entre a política de habitação e o distanciamento da questão que eles cobram para as pessoas terem entre umas às outras por conta do Covid, né? É um trocadilho, mas acaba ficando assim muito evidente que não dá para fazer distanciamento social quem mora num quarto de cima da maré, que praticamente não tem condições nenhuma, questão insalubre. E aí a regulação fundiária, a Lei 13.465 de 2017, veio esclarecer um pouco isso. Eu queria que você desse uma introdução, falasse um pouco do benefício dessa lei, como essa lei pode beneficiar a cidade de Santos para que possa realmente, de fato, criar um grande programa de moradia para os munícipes da nossa cidade. Sérgio, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Chico, pelo convite. Sempre é um prazer estar discutindo e colaborando nessas questões aí, né, para a articulação de políticas públicas no sentido de que as pessoas consigam ter mais cidadania, né? A Lei 13.465 de 17, ela na verdade, ela é fruto de um processo de mobilização muito grande dos movimentos populares, né? Principalmente dos movimentos de urbanistas e de lutadores por moradia e por regularização fundiária. Cerca de quase metade dos imóveis do Brasil, em todo o Brasil, né? Não é só em Santos ou São Vicente, no Brasil inteiro. São Paulo, por exemplo, regiões, grande parte da zona leste de São Paulo, são áreas que não possuem regularização fundiária, ou seja, não tem o seu reconhecimento por parte do poder público daquele espaço em que as pessoas vivem. Isso é muito ruim. Por quê? Porque isso priva as pessoas, por exemplo, de um capital que elas desprenderam durante anos na construção das suas casas. Alguns até compraram terrenos, né, de loteamentos irregulares e não conseguem ter a sua regularização, ou seja, a sua escritura, a sua certidão de nascimento do imóvel. É como se fosse que não possui certidão de nascimento. A escritura é o elemento-chave, né, da relação jurídica do imóvel com o mundo jurídico. Bom, inclusive, tem aí uma contradição. Grande parte desses imóveis, mesmo sendo irregulares, eles pagam IPTU, que é o caso dos loteamentos irregulares. O que são esses loteamentos irregulares? São loteamentos que foram efetivados, principalmente a partir da década de 50, em Santos, em São Paulo, no ABC, nas grandes cidades em geral, porque não havia uma política habitacional. Durante muitos anos, o país não possuía uma política habitacional, uma política urbana. Então, as coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, só para a gente ter um exemplo aqui, né? Em Santos, na Zona Noroeste, né? Nós temos bairros ali, bairros como Jardim Rádio Clube, Jardim Santa Maria, Jardim Bom Retiro, Jardim São Manuel, né? Que não possuem regularização fundiária. E não são invasões. As pessoas pagaram, compraram o imóvel, né? Pagaram para o loteador. É o famoso escritura de gaveta, né, Sérgio? Aquele documento. Exatamente, né? E a ausência da escritura não permite, por exemplo, que esse imóvel seja negociado através de financiamento. Então, a Lei 13.465, ela é uma lei extremamente importante, ela foi aprovada em 2017, ela possibilita
a regularização desses terrenos a partir de processos administrativos, né, aonde a prefeitura tem um poder, tem um papel fundamental. Por quê? Porque a lei, ela reconhece a prefeitura enquanto ente público, enquanto ente legitimado para reconhecer, né, a titularidade e a legitimidade daquele morador, né, através de um processo administrativo. Acaba criando a legitimidade que falta, que é o famoso certidão de nascimento que você falou, né? Exatamente. O documento. Exatamente. E essa lei, ela trouxe o seguinte, ela criou a figura do CRF. O que é o CRF? É o Certificado da Regularização Fundiária, que a prefeitura emite inicialmente para o loteamento. A partir dessa emissão, dessa certidão de regularização fundiária, a prefeitura, essa certidão é encaminhada ao cartório de registros de imóveis, que cria uma matrícula para cada lote, ou divisão de lote. Ou seja, cada unidade habitacional daquele loteamento, né, terá a sua matrícula. E, uma vez constituída essa matrícula, aberta essa matrícula, o morador apresentará os documentos, né, que poderão ser documentos aquisitivos de contratos. Às vezes, ele não tem o contrato do loteador, mas tem do antigo possuidor, né, ou até a comprovação de pagamento de IPTU. A prefeitura emite uma certidão reconhecendo que aquele morador é um morador legitimado para aquele lote. Aí, com isso, com essa certidão, ele se dirige ao cartório de registro de imóveis, que é obrigado a reconhecer, tem, inclusive, provimento da corregedoria dos cartórios, que determinou que os cartórios reconhecessem, né, essa certidão. Essa certidão é como se fosse uma escritura. E, a partir daí, o imóvel está regularizado. Tem matrícula e tem matrícula em nome do morador. Um outro elemento importante nessa lei, que ela não só possibilitou essas questões de regularização de loteamentos, de áreas invadidas, áreas ocupadas, né? Toda a área que foi ocupada até dezembro de 2016, ela será passível de regularização. É óbvio que as áreas ocupadas, elas demandarão uma intervenção urbanística, ou seja, terá que ter saneamento básico, terá que ter rede de água, rede de luz, calçamento, guias e sarjetas, rede de drenagem, tudo isso ela terá que ter. Só que isso não é imediato. Ele pode ter um plano de urbanização. Isso. E esse plano, uma vez estabelecido e aprovado pela municipalidade, né, e às vezes pelo órgão ambiental, quando for necessário, e até do Ministério Público, ele permite que a prefeitura titule essas pessoas, né? Ou seja, cada unidade de uma área ocupada irregularmente, né, poderá ter a sua matrícula. E cada lote terá a sua matrícula. Porque é o seguinte, independente da questão da ocupação irregular ou não, né, porque as pessoas ocuparam porque não tinha política habitacional, não tinha política urbana, né? As pessoas trabalharam, construíram as suas casas, né? Você sabe disso. Você, o seu patrimônio, exatamente. Então, você que é um militante, um político militante, você frequenta os bairros,
né? Você sabe como é que funciona isso. Você vai em bairro, tem casas muito boas, casas de alvenaria, né? As pessoas ali construíram através de mutirão entre a família, entre parentes, vizinhos, né? Eu mesmo, alguém para construir, Isso né? é um exemplo, né, Sérgio? Exemplo do quando o Estado não faz, as pessoas colocam a mão na As massa pessoas, mesmo e faz. exatamente, exatamente. A ausência do. Então, você tocou agora há pouco numa questão da Covid, e, por exemplo, um outro elemento muito importante que a lei regulamentou, que é um dispositivo que já existia desde o Estatuto da Cidade, né, 2001, e o Código Civil. O que esses dispositivos legais permitiam? Permitiam que a prefeitura arrecadasse, né, imóveis abandonados e que não pagam IPTU. Então, a lei 13465, ela estabeleceu, ela regulamentou como a prefeitura tem que proceder para arrecadar esses imóveis. E aí, eu gostaria de assinalar um elemento importantíssimo no caso de Santos, que é os imóveis do centro da cidade. A gente que frequenta o centro observa dezenas de imóveis abandonados, né, sem nenhuma utilização. Em grande parte, isso você, inclusive, como vereador, pode solicitar à prefeitura essa informação, que eu já obtive essa informação, tá? Mas você pode, eu obtive através de amigos que trabalham na prefeitura, né? Então, são informações oficiais, mas você pode obtê-la, né, enquanto vereador, através da Câmara, né, solicitando que a prefeitura forneça o número de imóveis que não pagam IPTU, ali na região central. Você vai ter uma surpresa, entendeu? E esses imóveis, eles podem ser arrecadados. E uma vez arrecadados, né, eles podem ser destinados A moradia popular. Que pode, inclusive, readensar o centro e trazer vida ao centro. Que você vai trazer morador para o centro. Sim. Trazendo morador para o centro, você vai ter padaria, açougue, farmácia, mercado, como é, por exemplo, o Rio de Janeiro, como São Paulo está fazendo, como várias cidades do interior, como Campinas está fazendo. Você tem que repovoar o centro, entendeu? Trazer as pessoas para o centro e acabar com uma coisa que é importante para a cidade de Santos, que são os cortiços. Como pode uma cidade como Santos, que tem um dos melhores IDHs, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do país, né? Nas regiões do Gonzaga, Ponta da Praia, Marapé, enfim, outras regiões, né? E tem muitíssimos no centro da cidade, na prefeitura, ao lado da Câmara, né? E nas periferias. Verdade. Então, a prefeitura, ela pode, com esta lei da regularização fundiária, ela pode iniciar um plano de resgate da cidadania fantástico. Várias cidades estão fazendo isso, viu? Campinas está fazendo isso, Itu está fazendo isso, Salto está fazendo isso, Palhoça, Florianópolis. Você vê, você vai em Florianópolis, bastante. Ah, beleza, né? Verdade. Tá. 2/3 da cidade não tinha a regularização. Mas aí a municipalidade tomou a frente, entendeu? Ela está fazendo esse processo, né? Eu estou trabalhando com alguns moradores em alguns bairros, né? Trilhando esse caminho de regularização.
Mas a prefeitura, ela tem um grande papel nessa questão. Eu ia fazer essa pergunta para você, mas vou chamar aqui o Lula, nosso Luiz Pereira, nosso Lula do Central do Movimento Populares, para ele também entrar junto com a gente aqui. E já chamo também o Jonathan, que também faz parte aqui da luta da Rua João Carlos da Silva. Porque aí já faz um debate legal aqui. Não, e perfeito. já anunciando aqui também as pessoas que estão aqui, mandando um abraço para você aqui, o Wilton Reis Brito, tá aqui Serginho, Brito Coelho, foram meus iniciantes. O Will, Mundos da política. Jonathan, Naira Alonso, aqui o Ademilson. A Nália, a grande Nália. A Nália, eu vi ela crescer. O pai dela. É a Naira Alonso, né, Nália? É a Naira. Pensei que são Nária São Vicente. Não. E a filha do Luiz José. A Creonice Teixeira, que é da Vila dos Criadores. Aqui o Ademilson Lira e Miriam, que mora na zona noroeste. Todo mundo dando um abraço aqui, falando o Biraí Barreto Teles, que também trabalha aqui na Santos Brasil. Maria de Souza, que é moradora da Rua João Carlos, do São Manuel. Queria chamar aí o Lula Pereira e o nosso amigo Jonathan. Olha o Lula aí. Ô, Lula. Opa. Boa noite. Boa noite, Chico. Bem, boa noite, Chico. Boa noite a todos. Jonathan, Serginho. Boa noite, Lula. Boa noite, Lula. Vamos boa noite, Jonathan. Então, você estava acompanhando aí a explanação do Serginho, né, a importância dessa a Lei 3.465 de 17, onde permite a regularização fundiária do espaço onde já estão ocupados, espaços onde já estão construídos, né? Exato. Eu queria que você, Lula, enquanto representante do Central Movimento Populares aí, desta luta da moradia, que é grande, né? Nós temos um conselho de moradia da cidade, que você falasse um pouco sobre isso, a dificuldade que vocês têm no conselho, a dificuldade de se criar um projeto habitacional para a nossa cidade, que é uma luta enorme na Câmara Municipal, e fizemos várias audiências públicas falando desse tema. Mas eu queria que você se portasse sobre isso, com a luta dos movimentos, e como que a gente poderia melhorar isso, né? O que já foi feito, o que poderia melhorar. Queria que você falasse, você tem a palavra, Lula. Bom, eu quero agradecer primeiramente o convite, Chico, e endossar as palavras do Sérgio, que realmente ele fez uma explanação bem explicativa. Quero agradecer também quem está nos ouvindo também, né? Referente à regularização fundiária, o Serginho foi bem enfático na explicação, na explanação dele. E eu vou um pouco mais além. Hoje, em Santos, praticamente não existe a regularização fundiária, ele muito bem sabe disso, porque há muitos anos que não foi feito nada ainda nessa... Ele mesmo falou, a Zona Noroeste, praticamente, toda ela, não existe. O pessoal tem os imóveis, mas não tem exatamente o registro de nascimento, como ele citou. E isso traz muitos problemas para quem tem esse terreno, quem tem essa casa. Por quê? O cidadão tem um terreno, tem uma casa, mas ele deixa de ter, por exemplo, na cidade, a condições de fazer uma compra, um crédito, alguma coisa, porque ele tem um imóvel de um determinado valor e não tem crédito na cidade, por quê? Porque aquele imóvel não está no nome dele. Muitas vezes ele tem um documento de posse daquele terreno, mas não tem uma escritura definitiva. Porque uma escritura definitiva, o camarada ele tem crédito, ele chega em determinado local, ele apresenta uma escritura como ele, eu sou o dono desse imóvel, ele custa X, eu tenho um crédito na cidade. E isso é benéfico até para o município, né? Então, tem esse tipo de coisa aí que é complementando um pouco o que o Serginho falou, e muito mais isso. Eu considero aqui em Santos 3 lugares crônicos de tudo que possa existir dentro de uma cidade, que nem Santos, né, que tem o IDH muito alto, e, no entanto, o pessoal tem muita gente invisível dentro da cidade. Se você for na Zona Noroeste, nas Palafitas, se você for, por exemplo, na Vila Pantanal, né, a Vila Pantanal, nossa, é uma situação crônica na cidade. E também, quero citar também o setor do centro, que é os cortiços do centro de Santos. Então, se você vê, onde mora, por exemplo, na cidade aqui no centro, um sobrado, onde mora 30 pessoas, 40 pessoas, várias famílias, crianças, idosos, né,
pessoas deficientes. Então, moram tudo junto e muitas vezes utilizam um banheiro, 2 banheiros para todo esse aglomerado de pessoas. Isso aí a gente volta naquele caso do coronavírus. Como é que pode exigir um distanciamento do pessoal se mora dentro de um local onde está todo mundo aglomerado, né? Não só aqui nos Cortiços de Santos, como também nas Palafitas, né? Nós temos um caso crônico também, que é a Vila Pantanal, o Serginho sabe disso. Nós temos ali para mais de 370 famílias morando no local onde não tem infraestrutura, não tem rede de esgoto, não tem água, entendeu? Isso tudo acarreta exatamente em cima de uma regularização fundiária que é inexistente dentro do município, entendeu? Então, tem todo esse problema que a gente acompanha, né? Eu venho através do movimento de moradia, através do Conselho Municipal de Habitação, através da CMP, a Central de Movimentos Populares, que a gente faz um trabalho de políticas públicas exatamente para facilitar a vida das pessoas, tentar, pelo menos, amenizar um pouco a situação das vidas de quem mora nesses locais aqui em Santos. Porque, Lula, você falou agora aí que tem esses movimentos, Vila Pantanal, que falta água. Como a gente fazer a higienização no isolamento social do Covid sem ter água, exatamente, né? É difícil, difícil. Difícil. Inclusive, logo na campanha, na época da pandemia, a Vila Pantanal ficou, acho que 1 semana ou 10 dias sem água. Nós fizemos um requerimento na época, eu lembro disso. Isso, houve um período, acho que de 10 dias mais ou menos, o pessoal ficava sem água. Quer dizer, não tem água, não tem esgoto, não tem uma infraestrutura, não tem ruas asfaltadas. Então, são coisas que acontecem aqui na cidade de Santos, que aqui próximo, aqui, mas o pessoal só vê o lado da praia, quer dizer, só vê Gonzaga, só vê Ponta da Praia, só vê outros bairros aqui na parte da praia. Se você atravessa para o lado do Pantanal, aqui, Vila Pantanal, você vai na dique da Vila Gilda, você vai no centro de Santos, aqui nos Cortiços, você coisas que você não acredita que exista isso dentro da cidade de Santos, entendeu? A gente tem Lula, todo ano. O Sérgio Martins, ele falou aqui uma coisa importante, que o centro da cidade, você falou centro de Santos, o centro da cidade, inclusive nós fizemos vários requerimentos nesse sentido, tem um projeto que foi aprovado no final do ano para revitalizar o centro da cidade, e o Sérgio colocou o seguinte, que ali poderia ser um grande projeto habitacional popular. Eu queria saber da tua opinião, o que os movimentos populares, o movimento de moradia, acha de se criar moradias populares no centro da cidade? Isso, inclusive, Chico, nós já levamos essa proposta no Conselho Municipal de Habitação, foi aprovado, foi feito um levantamento, inclusive, de uma boa parte dos imóveis abandonados na cidade, que poderia ser cedido exatamente para o HIS, para a habitação de interesse social. Só que acontece, passa anos e anos, a gente aprova no Conselho Municipal de Habitação, vai para a Prefeitura, mas nada é feito. Então, tudo isso já a gente vem lutando já há muitos anos através dos conselhos, através de reunião da Coab, mas, infelizmente, o prefeito não dá visão desses problemas na cidade. Inclusive, o Sérgio citou aí que tem muitos terrenos que nem IPTU paga na cidade. E nós já fizemos tanta luta referente à IPTU para que esses terrenos abandonados, esses imóveis abandonados, os proprietários tenham que pagar IPTU progressivo. Tudo isso já foi aprovado, mas nada disso acontece. Então, o que acontece? Passa anos e anos, e nós aprovamos as propostas, IPTU progressivo, regularização fundiária, entendeu? Tentamos acabar com o problema do centro, que é exatamente regularizar e fazer um trabalho de moradia digna, porque ali, vou falar uma coisa para você, ali as pessoas que moram ali, eles não moram, entendeu? Ali estão numa situação que é triste, é terrível. Não dá nem para acreditar que pessoas moram aqui tão próximo da gente, né, aqui do centro da cidade, numa situação que é os moradores do Cortiço de Santos. Agora, essa luta a gente vem a cada ano cobrando. O prefeito, logo quando ele entrou,
ele prometeu, logo de início, 3.453 moradias no primeiro mandato dele. Nós cobramos, todo ano a gente vem cobrando, todas as reuniões do Conselho a gente vem cobramos da Coab, né? Inclusive, o Serginho sabe muito bem disso, que em 2013, ele, inclusive, quando estava à frente do SPU, foi liberado 3 terrenos aqui em Santos, no centro, aqui na Vila Matias, que inclusive foi assinado por ele, na Prefeitura de Santos eu estava presente, para fazer construção de habitação de interesse social, que até hoje não saiu do papel. Esse terreno está com o prefeito, ele está com 8 anos de mandato, ele recebeu no começo do mandato dele, no final do prefeito Papa. Ele lembra muito bem disso. Foi 3 terrenos, que inclusive foi uma luta da CMP, que eram 14 terrenos aqui na cidade, nós conseguimos 5, 2 está sob júdice e 3 está liberado desde 2013 para construção. Foi feito um projeto para 1.000 e poucas habitações nesses terrenos, mas não sai do papel. Fica só no projeto, nós fazemos reuniões, cobramos, mas é só projeto, e nada é feito na cidade. Agora, é difícil isso, Chico. A cidade... Viu, Lula? Só para concluir, para você ter uma ideia, o prefeito, só para concluir, como ele fez, nós cobramos e ele prometeu essa quantidade de moradia, para você ter uma ideia, nesse período dele aí, ele só construiu 1.300 habitações de interesse social na cidade, ao qual você sabe disso, nós acompanhamos tudo isso aí, nós chamamos, inclusive, a Coab e o Conselho Municipal de Habitação para 2 ou foi 3 reuniões, a audiência pública na Câmara, você chamou, inclusive, os representantes da Coab e do CMH não compareceram das reuniões. Quer dizer, um descaso total até com as autoridades aqui da nossa cidade, no caso, os vereadores da cidade de Santos. Eu ia perguntar justamente isso. Quantas moradias foram construídas? Você já respondeu que, na época, na audiência pública, você relatou isso, né, que tinha a quantidade de moradias construídas e tinha um programa de quase 10.000 moradias, até hoje não saiu do papel. E aí eu queria chamar aí o Jonathan e o Serginho de novo, até porque nós temos aqui, o Serginho colocou a importância da lei da regulação fundiária, de você aproveitar essa lei e já regularizar aquelas áreas que já estão praticamente pessoas assentadas, pessoas que já estão lá há muito tempo, e aí nós presenciamos uma luta da rua João Carlos da Silva, tanta gente precisando de moradia, um déficit habitacional enorme, pessoas moram em cima da palafita, em cima do mangue, e a prefeitura fez a moradia e queria tirar os moradores que já estavam ali há muitos anos, moradias boas, né, moradias que já são consolidadas. Então, é um paradoxo, né? Pessoas precisando, morando em cima do mangue, e eles não foram buscar essas pessoas, foram pegar e forçar a barra para que as pessoas saíssem do local, casas maravilhosas, bonitas, muito bem construídas, e aí surgiu a luta da rua João Carlos da Silva, que a gente acompanhou muito de perto essa luta desses moradores. Está o Jonathan aqui, que faz parte da diretoria da associação. Eu queria que o Jonathan aqui, e depois o Serginho pudesse também trocar uma ideia dessa importância dessa luta, porque muitas vezes o movimento ele surge, muitas vezes até sem informação, mas depois a informação chega aí que dá mais força ainda para o movimento, que é justamente a lei 13.465. Queria que o Jonathan falasse um pouco dessa luta, Jonathan. Como que foi isso lá na rua João Carlos da Silva, no Jardim São Manuel? Boa noite, Chico. Agradeço aqui pelo convite de estar nessa live aqui, dando uma resposta em relação à luta da rua João Carlos da Silva, né, sobre regularização fundiária também. Boa noite, Lula. Boa noite, Sérgio. Boa noite, nosso ouvinte também. Tá? Então, Chico, a questão aqui da rua João Carlos da Silva é o seguinte: nós passamos por um momento da qual a Coab ela vinha intimidar muitas pessoas, dizendo que elas teriam que sair por conta de um processo judicial da qual nós não tínhamos até o momento conhecimento. E esse processo, ele não fala especificamente sobre a rua João Carlos da Silva, e segundo momento, eles também alegavam que aqui a área tratava de uma área de preservação, né, permanente.
Então, nós fomos procurar saber do que se tratava, etc. e tal, e quando nós fomos ver, não era nada disso. Em terceiro, eles disseram para a gente que aqui a área teria que sair todo mundo de uma forma unânime, por causa da nova entrada de Santos, né? A obra, no caso. E isso muita gente ficou apavorada. E eles alegavam justamente todos esses motivos, mas não apresentavam nenhum tipo de documento legal para confirmar a sua tese. Então, a gente, de um modo um tão respeitoso, inclusive, fomos buscar os nossos direitos. Fomos atrás de pessoas que tinham conhecimento sobre o assunto, como, por exemplo, o senhor, né? O Barba chegou aí atrás do senhor para, inclusive, respaldar, mostrar qual era a nossa situação, porque estava tudo muito errado, tudo muito arbitrário. Uma tal de Maristela chegava aqui, intimidando muita gente, falando se a pessoa teria que sair, se ela não saísse, ela ia ficar na rua, não ia ter casa, etc. Então, nós fomos correndo atrás, e com isso o movimento foi, né, ganhando legitimidade, por causa que era isso que nós queríamos também. Até nós reconhecemos a Lei 13.465, né, que dá, de fato, o nosso direito real, que é da regularização fundiária. Então, em relação a isso, nós continuamos lutando, porque nós temos uma lei, né? O problema da lei é o seguinte, o problema da lei é que ela é teoria, mas nós temos um poder executivo que não coloca ela em prática. É esse que é o real problema. Porque se nós temos uma lei e ela é teoria, a gente já tem a base teórica dela, nós precisamos colocar ela em prática. E colocando ela em prática, a gente pode resolver muitos problemas. Só que nós não tínhamos esse tipo de resposta. Como nós não estamos tendo, inclusive, porque nós estamos dependendo do Poder Executivo. E a Lei 13.465, ela dá a resposta justamente para um fator principal, nos trazer dignidade, nos trazer o acesso à cidade, nos trazer saneamento básico, para a gente poder, no futuro, fazer um projeto urbanístico, para a gente pegar e ter a nossa escritura, ter o nosso número do cartório direitinho, tudo bonitinho, para a gente poder, possivelmente, muita gente poder negociar a sua casa, a sua moradia, um pouquinho com preço mais elevado, né? Mas, no caso, não é isso que aconteceu conosco. O que eles queriam, particularmente, fazer é expulsar todo mundo sem critério nenhum, de modo descabido. Tanto que, de primeiro momento, eles disseram que só iriam tirar as pessoas das palafitas. Para uma pessoa que mora na palafita e vai mudar para um apartamento, para ela é vantajoso. Só que existe um porém. Ela não tem condições econômicas para ela se manter dentro desse apartamento. Por quê? Tem a parcela da luz, parcela da água, nada contra quem, vamos dizer assim, tem que pagar. O correto é ter que pagar, né? Mas o desemprego é tão grande, tão alarmante, que muitas pessoas que moram em palafita, elas não têm condições, né, muitas das vezes, para comer. É isso que a gente está vendo acontecendo agora durante a coronavírus. Muitas feridas foram expostas durante esse período da coronavírus. Gente que não tem nem o que comer, está correndo atrás de um pacote de arroz, né? Então, imagine se isso está ruim agora, imagine para muitas pessoas agora, imagine para as pessoas que mudaram para o apartamento. A situação está mais crítica, está mais alarmante, porque ela tem que tomar conta da conta de luz, sem trabalho, né? Pagar a parcela do apartamento, né, sem trabalho, conta de água, tem que pagar condomínio e muitas outras coisas, sem contar o fato que ela tem que arranjar dinheiro para ela comer, né? Então, o procedimento da prefeitura, ele foi totalmente arbitrário. Isso é fato. Ela errou desde o começo. Desde o começo teve o erro da prefeitura. E o primeiro erro que ela cometeu foi não fazer o projeto socioeconômico. Ela deveria saber quem era quem tinha condições, quem é que não tinha. Ao contrário disso, ela cometeu a fraude, fazendo com que as pessoas assinassem um documento do qual elas não recebiam tal quantia da qual estava presente ali naquele documento. Muita gente, aconteceu isso com muitas pessoas. Infelizmente, as pessoas, elas não têm coragem de chegar e falar, aconteceu isso comigo, nós vamos correr atrás dos nossos direitos. Infelizmente, mas isso aconteceu com centenas de pessoas.
E o que acontece com essas pessoas futuramente? Elas vão ter que ser despejadas, infelizmente, e vão criar um novo tipo de favela. Elas podem até retornar para o seu antigo lugar, porque elas não têm condições de mudar para um outro lugar. Elas vão ter que retornar, construir suas casas, né, madeirite, né, de palafita, e por aí vai. A condição vai ficando cada vez mais precária, né? Então, a regularização fundiária para as pessoas que moram em casas consolidadas já é justamente para isso, para nos trazer dignidade, nos trazer um pouquinho mais de respeito, né? Nos trazer o direito total à cidade, porque nós também merecemos, porque as casas que nós temos não foi construída do dia para a noite. Tem gente aqui que já mora 30 anos, 20 anos, né? E nós estamos aí na luta, firme e forte, para a gente conseguir a nossa regularização fundiária, provendo qualquer tipo de política, lutando sempre, com qualquer um que esteja apto a lutar de fato, que queira ajudar, né? Que seja esperançoso, que corra atrás, não fica só esperando, né? E graças a Deus o senhor apresentou pessoas maravilhosas, como por exemplo o Dr. Douglas, o Sérgio Martins, o Lula também, que vem chegando agora, mas com boas ideias, boas intenções, e a gente vai sempre dando o nosso melhor para a gente conseguir o que a gente realmente quer, que é a regularização fundiária, que inclusive depende muito da prefeitura. Nós tivemos a tal reunião com eles, mas infelizmente nós não tivemos uma resposta de fato, né? Que a resposta era o quê? Que nós queríamos dar o procedimento legal, né, para legitimado para regularização fundiária, para a gente obter nossa escritura. Nós ficou naquele disse-me-disse, acabou acontecendo nada, mas nós, como nós também não somos bobinhos, nós vamos continuar com a nossa luta, vamos tentar outros procedimentos, vamos tentar outro tipo de política, porque a política é isso, né? A gente tem que estar sempre fazendo política, dando o nosso melhor, mas de uma maneira incansável, tá bom? Ô, Jota, eu agradeço aí a tua explanação da questão da rua João Carlos da Silva. A gente acompanhou muito de perto aí na Câmara Municipal, que é daqui não sai, daqui ninguém mentira. Você colocou os problemas que a Coab levou para os moradores, e concordo com você que teve audiências públicas na Jardim São Manuel, onde tinha sido relatado que as pessoas que iam sair dali é somente aquelas que moravam em palafitas, as pessoas que moravam em casas praticamente já consolidada, não ia sair, porque tem muita gente precisando. Então, de fato, foi uma arbitrariedade muito grande, sem precedentes, onde a luta de vocês, a resistência de vocês, foi fundamental para mostrar isso para a sociedade, para os vereadores, e mostrar que vocês realmente estão ali, vocês têm direitos, e vocês têm que lutar pelos direitos de vocês. A Lei 13.465, ela vem só fortalecer toda a luta de vocês. E aí eu estou aqui, a dona Maria de Souza mandando um abraço para você, Jonathan, falando você que você é um menino de ouro, lutador, e aí mais umas colegas aqui que realmente está vindo aqui na live aqui, falando da importância dessa luta, a Regina Müller, a Naira Alonso, falando aqui dessa importância da luta da moradia. E eu queria só falar para todos vocês que estão nos assistindo, que vocês possam dar uma curtida e compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo vá atingir as pessoas que moram na Zona Noroeste, nos morros, que precisa dessa informação da lei, que precisa regularizar seu equipamento, seu imóvel. Compartilhe para que a gente possa propagar esse vídeo. E também não deixa de curtir nosso Instagram, Chico_Setaporte, tá ok? Então, manda suas perguntas aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aí o Jonathan, que relatou com muita simplicidade a luta deles, a luta da rua João Carlos da Silva, e vocês foram realmente muito guerreiros, de buscar a informação primeiro e saber que vocês têm direito e não podia simplesmente ser expulsado do local onde vocês construíram suas moradias, com muito sacrifício, muitos ali têm mais de 30 anos de moradia, esse foi um desrespeito muito grande. Graças a Deus, nós estamos aí junto com vocês, e aí a Câmara deu todo o suporte, todos os vereadores entraram nessa luta, é importante dizer que vocês não estão sozinhos. E aí o Sérgio, eu queria que o Sérgio colocasse, que o Sérgio no começo da explanação dele, ele falou, até mesmo aquelas pessoas que não têm a escritura definitiva, mas têm ali a posse do terreno provisório, que está ali morando, construiu,
tem o direito de usar essa lei. E ali na rua João Carlos da Silva, ali passa correio, passa o lixo, o caminhão do bem lixo. estruturada a rua. Tem uma rua já estruturada, então, assim, várias situações, não é uma rua abandonada, não é em cima de uma palafita. Eu queria que o Sérgio Não foi colocasse... formada agora a rua, né? Exatamente, não é nenhuma formação agora, não teve um avanço, enfim. Queria que o Sérgio explicasse especificamente, Sérgio, o caso da rua João Carlos da Silva. Quais são os direitos que os moradores têm a fazer isso de forma que da base da política, porque o prefeito tem que concordar com o projeto, ou como que eles podem ter outra saída se caso o prefeito não mandar para a Câmara esse projeto da regulação fundiária. Sérgio. Então, Chico, Jonathan e Lula e todos os ouvintes, né, que nos assistem. Então, é o seguinte, no caso da rua João Carlos Silva, além da lei, né, 13465 de 2017, existe um contrato de aforamento da União, através da Secretaria do Patrimônio da União, para a Prefeitura de Santos, com o objetivo de regularização fundiária. Por quê? Porque essa área é uma área pública, é uma área da União, é um terreno de marinha, né? As pessoas ocuparam essa área, é uma área de mais ou menos 130 mil metros quadrados, e não é só na rua João Carlos e Caminho da União. A prefeitura, ela tem obrigação, ao assinar esse contrato, de proceder à regularização e à urbanização. É aquilo que eu falei, o objetivo, a obrigação da prefeitura é a seguinte: ela tem que apresentar um projeto, né, de urbanização que contemple a instalação de rede de esgoto, rede de drenagem, iluminação pública, água, né, e urbanização da área como um todo. Inclusive, ela tem a obrigação de realocar as famílias que ocupam áreas de palafitas, né? E é possível, né, fazer isso dentro da própria área. Eu trabalhei num processo que foi a regularização fundiária do México 70, que iniciou em 94, né? E ela está em curso ainda. Ela tem grande parte já foi implantada, mas tem uma parte que precisa ser implantada ainda, porque é assim que funciona. Você não consegue resolver do dia para a noite, mas tem que iniciar, né? Então, a prefeitura tem essa obrigação e os moradores têm esse direito, entendeu? Se a prefeitura se omitir, eu acredito que os moradores possam, né, tomar à frente esse processo, porque a lei é assim, a lei ela prevê isso. Na ausência da municipalidade, os moradores podem tomar à frente isso e solicitar a instalação de um processo de reúrbe. E no caso da Rua João Carlos e do Caminho da União, seria uma reurbanização de interesse social mesmo, né? E eu repito aqui, a lei ela não impede que você titule as famílias independente do projeto urbanístico. Porque você sabe que um projeto urbanístico leva tempo. Uma rede de esgoto, por exemplo, você aí vai demandar, no mínimo, entre projeto e execução, né, uns 3 a 4 anos, certo? Isso não impede a titulação, mas é a obrigação. Então, a prefeitura tem que articular junto com a Sabesp, que é a concessionária do serviço público aqui em Santos, que a prefeitura fez um contrato de cessão, né, da sua obrigação, prefeitura, ela fez um contrato e passou a obrigação para a Sabesp. E a Sabesp cobra
ela, depois de implantado o saneamento, ela vai cobrar os moradores, né? Então, é uma intervenção extremamente viável. Pelo que eu conheço a área, né, ela é extremamente viável, extremamente passível de regularização e urbanização. A experiência que a gente teve no México 70, ela foi bastante exitosa, porque na época, né, a prefeitura e o governo do estado enfrentaram o problema. E a gente não tinha, né, legais, né? E hoje a gente tem muito mais elementos para fazer essa intervenção do que tinha na época. Então, quer dizer, é uma questão mesmo de vontade política, né? É verdade, Tá, é verdade. Acho que você falou, a vontade política é fundamental, porque assim, hoje você tem as ferramentas legais que estão aí, que pode ser feito até de forma gradual, devagar, mas que seja dado o pontapé inicial, né? E dando prioridade a essa regularização, e quando você for construir casa e moradia populares para as pessoas que moram em Palafita. O Jonathan falou uma coisa muito aqui importante, que não só ele presenciou, como também teve uma denúncia no gabinete, numa audiência pública que eu realizei sobre moradia na Câmara Municipal, e ali a gente fomos reunidos com a Coab no segundo momento, para poder questioná-los essa questão do cadastro social, né? O porquê que as pessoas eram obrigadas a assinar uma declaração que tinha uma renda, sendo que muitas pessoas que ela mora na palafita, muitas vezes ela não mora porque ela quer, mora porque não tem condições. Muitas vezes está desempregada. Teve um caso emblemático na Lemoa, que a moradora que estava morando na Lemoa, numa palafita dentro lá no caminho onde ia ter a obra, que ia ter retirado as pessoas, ela falou que ela catava latinha para sobreviver. Então, ela não tem uma renda fixa, ela tem uma renda variável. Quando dá, ela cata para sobreviver. Não cata, como que ela vai assumir uma prestação da moradia? Nesses casos, a moradia social tem que ter o Estado nesse papel de você dar uma moradia digna para essa pessoa, para que ela possa realmente ter condições de sobrevivência. Agora, não cobrar 200, 300 reais, porque ela não vai conseguir pagar mais água, luz e condomínio. Foi o que o Jonathan falou. A situação hoje do Covid complicou mais ainda. Então, nós temos realmente ter um grande projeto habitacional, um grande projeto de regulação das áreas já assentadas, e para poder realmente fazer com que nós possamos dar uma condição melhor para o município santista. Nós sabemos que nós temos 2 Santos aqui, dentro da própria cidade, as pessoas, o cinturão de pobreza que nós temos, pessoas que moram ali na Vila dos Criadores, condições insalubres, não tem condição de você realmente, num dia de chuva, deixar o filho ir para a escola. Muitas mães nos procuram reclamando porque não conseguem atravessar a lama, atravessar os bolsões de água que ficam empoçados, porque não tem o mínimo que é uma condição de você entrar e passar entrar numa perua, na Kombi, para poder ir para a escola. Não consegue. Então, nós percebemos que o problema social é muito grande, sabe? Muito grande. Hoje, o Lula, até mesmo aí o Jonathan, relatou praticamente o que sente os movimentos na pele diariamente, todos os dias, esse momento de moradia. Pedimos aqui essa intervenção do Serginho, que tem uma experiência muito grande nessa questão da lei, da regulação fundiária, que serve para todos que estão assistindo aqui a nossa live, mas também para que vocês possam compartilhar, para que os seus colegas, outras pessoas do seu Facebook, possam também assistir e ver como é importante você ter a informação, buscar os seus direitos, se organizar, porque é assim que a gente consegue lutar e chegar no denominador comum. Acho que a luta de moradia, a luta de todos, as pessoas têm que começar a se organizar em movimentos para poder se fortalecer dentro do Conselho e, por sua vez, fortalecer dentro também dos órgãos competentes na Câmara, também no Poder Executivo. E aí eu acho que é importantíssimo essas informações que vocês passaram aqui hoje. Passaram, primeira informação, através do descaso, arbitrariedade do poder público, através da Coab, pessoas despreparadas para conversar com o morador, de forma de forçar uma barra para as pessoas ir para o apartamento sem condições. Aqui a forma legal que tem que ser feita,
de forma gradual, mas tem que ter a forma legal em cima da lei, que foi colocada pelo Serginho, e também aqui a preocupação do próprio Lula, que são as promessas que são feitas, as pessoas construir moradia e não entregar as moradias com tempo, né? Então, aqui, a Regina Müller estava falando aqui, fui uma vez na Câmara, numa audiência sobre moradia, por um vereador ex do PT, e foi muito proveitoso. Ele nunca mais se reuniu com os moradores. Agora, assistindo você, Chico, lembrei disso. Então, nós fizemos também várias audiências, Regina, sobre esse tema. É um tema muito importante, que a gente entende que é crucial para a cidadania das pessoas. As pessoas têm que ter uma moradia digna para poder exercer sua cidadania plena, né? E você realmente ter condições de criar seu filho num ambiente saudável. E é isso, a gente, é uma luta do nosso mandato, uma luta muito ferrenha de apoio a esses movimentos, que esses movimentos ele sente na pele todos os dias. E a gente frequenta, a gente vai mesmo no local, vê como funciona, como que mora, como que é. E aí, eu acho que a luta é de todos. Eu acho que é importante que vocês se manifestem. Aqui vai estar sempre o espaço aberto para vocês se manifestarem aqui e falar da luta de vocês. Queria também deixar um forte abraço aqui para o Vanderlei Nunes, que está aqui presente, está falando aqui. A Nária já falei. O Zé Fabiano Wagner, que é o presidente da Fundação Setaporte, que tem projetos aí esportivos no São Manuel, Piratininga. Nancy Alonso, que é a presidente do GAPA de Santos. Parabéns, Nancy. Eu vi essa campanha aí, vamos estar junto na luta com vocês aí. O GAPA não pode fechar. Vamos lutar para que a emenda parlamentar de todos os vereadores possa sair cada vez mais rápido para ajudar o GAPA. Parabéns pela luta, Nancy. E o Couto Sena também está presente aqui, muito importante a orientação à comunidade, seus direitos. Bom, nós estamos indo já para o final da nossa live aqui, queria agradecer imensamente, né, a participação de todos vocês. Fazer uma complementaçãozinha aí, Chico. Vamos lá, Lula. Eu vou passar para você de rapidinho. novo. Rapidinho. Vou dar uma retomada para cada um de novo, novamente falar um pouco mais, e no final a gente faz nossas considerações. É que eu estou falando que eu vou passar para vocês falarem do assunto, mas no final eu já estou preparando o pessoal que a gente vai sair o novo quadro do Covid no final. Mas, Lula, vamos lá, vamos dar uma continuidade aí. Então, referente ao que está acontecendo com a Rua João Carlos da Silva, ela acontece em outros bairros, né? A Lemoa, Chico de Paula, o bairro Pantanal, os Morros, por exemplo, que você sabe muito bem que nós travamos uma luta muito grande para manter um pessoal lá no Boa Vista, uma série de locais aqui em Santos, onde que acontece esse tipo de situação. Por quê? Porque os governos que passam, né, veio o prefeito Beto Mansur, veio o Papa, agora o Paulo Alexandre. O que acontece? Eles vão deixando de fazer o que deveria fazer em termos de habitação, e as pessoas, o que acontece? Elas têm que morar em algum lugar. Então, vão se relocando nesses bairros. E vai passando o tempo, a pessoa, que nem o João Carlos da Silva, eu estive visitando lá o bairro, e tem pessoas que moram lá há 20, 30 anos, como o Jonathan falou, são pessoas que estão lá há 30 anos, pegou um terreno, o camarada tem uma situaçãozinha razoável, ele vai construindo, vai fazendo. Hoje tem pessoas que têm um imóvel no valor de quase 100 mil reais. Está entendendo? Tem pessoas que moram na palafita. Então, em cima disso, a prefeitura também tem que fazer um trabalho socioeconômico para saber a situação de cada pessoa. Aqueles que vão para os apartamentos, como o Jonathan falou, tem muitos que realmente não têm condições nem de pagar água, luz e gás, né, e água. Outros têm condições, só que o camarada tem uma casa que um valor cheio de 30, 40, 50 mil, 100 mil, seja lá qual for, ele não pode simplesmente sair para um apartamento, pagar um apartamento, que ele vai pagar, claro, e simplesmente vir uma máquina lá e derrubar todo aquele patrimônio que ele, durante 20, 30 anos, ele construiu com sacrifício, ele e a família. Entendeu? Então, são esses tipos de situações que realmente não pode acontecer. Entendeu? Isso é no caso da Rua João Carlos da Silva, isso é ali no Pantanal, na Lemoa, tem um pessoal agora lá no Boa Vista, que já estão consolidados. Então, tem todo esse tipo de situação que a prefeitura tem que fazer um trabalho de saber quem é quem nessas horas para tirar o pessoal do local. Agora, isso é uma negligência do poder público de não produzir habitação para o pessoal.
Se não produz habitação, o pessoal tem que morar em algum lugar. Vai morar. Aí vem a prefeitura, através da Coab, com a intimação, se você não sair, vai ficar na rua. Você tem um prazo de 15 dias para sair, você tem um mês. E isso não pode ocorrer, entendeu? Por quê? Porque a prefeitura é negligente, entendeu? Se ela é negligente, não faz o que deveria fazer, que é a habitação de interesse social, que é por lei, né? Isso é uma lei que o cidadão tem o direito da sua moradia, a prefeitura não produz e depois lá na frente quer tirar, porque ele recebe uma intimação do Ministério Público que tem que tirar aquele pessoal, só que ele tem que ver de que forma vai tirar. Não é só simplesmente chegar e tirar. Tem pessoas que têm patrimônio, tem que ser revisto. Tem pessoas que, de repente, pode ser feito um estudo, se tem condições de ir para um apartamento, vai para um apartamento, e assim sucessivamente. Eu tiro como base, por exemplo, o Chico, e Serginho e Jonathan, o caso, por exemplo, do Tancredo Neves. Tancredo Neves tem duas etapas, que é a etapa de Santos e a etapa de São Vicente. A de Santos já parou 3 vezes, a obra está parado, está tudo parado lá. Já entrou verba, e toda hora está parando. A de São Vicente foi um terreno que foi doado pela Coab de Santos, na época. O Emerson, na época, que era o secretário de Habitação de São Vicente, foi em Brasília, foi no governo estadual, levantou verba e construiu lá, junto com a prefeitura de lá, 1.120 apartamentos. E Santos teria que construir essa mesma quantidade também para Santos, que é exatamente para tirar aquele pessoal do DIC da Vila Gilda para ir para lá, que é um empreendimento que é feito exatamente para aquela finalidade, para aquele pessoal que está nas palafitas. E o Emerson, o que fez? Foi em Brasília, arrumou dinheiro pelo PAC, Minha Casa Minha Vida, e construiu 1.120 apartamentos, e, pasme, as pessoas entraram nos apartamentos já há mais de um ano estão morando, e ele conseguiu as pessoas entrarem nos apartamentos sem pagar, né? As pessoas não vão pagar o apartamento, vão pagar apenas o IPTU, as contas de água, luz e gás, e não vai pagar o valor do apartamento. Ele fez um sistema, não sei como lá que ele fez, que as pessoas não vão pagar o valor do apartamento, e sim o IPTU do apartamento. Então, você vê, então só esse tipo de coisa, quando a pessoa quer fazer, quando o poder público quer fazer as coisas, faz, é só querer, é só ter gestão. Aqui em Santos, infelizmente, deixa a desejar. Você vê, nós temos um empreendimento parado lá no Tancredo Neves, e há um ano já era para estar pronto. Infelizmente, já entrou verba e está tudo parado, está abandonado lá no local. E se encontrar outros locais aí que está abandonado, terreno que nós conseguimos com muita luta, está parado, entendeu? Pessoas que estão recebendo auxílio aluguel hoje aqui em Santos, que inclusive eu queria dar até uma sugestão, uma proposta, de ser verificado quantas pessoas estão recebendo auxílio aluguel em Santos, o valor que está recebendo, que tudo isso tem que ser levantado, que a prefeitura, para amenizar, dá um auxílio aluguel para não poder fazer uma construção de interesse social para tirar a pessoa de um sistema para pôr numa moradia digna, entendeu? Então, é isso que acontece aqui na cidade de Santos. Infelizmente, tenho cobrado aqui em Santos, porque eu sou conselheiro municipal de habitação aqui, então cobro, porque em outras cidades ainda a coisa engateando, mas ainda vai. Mas em Santos, infelizmente, não sai do papel. Fica só patinando e não sai do lugar. É isso aí. Ô Lula, fala para você, eu fiz um requerimento cobrando justamente isso. Quantos moradores estão aí com auxílio aluguel, pessoas que teve um acidente no morro agora recentemente, pessoas dos incêndios que teve na cidade, e fica R$600, não dá para fazer nada. Então, é difícil você pagar auxílio aluguel e não fazer construção de moradia. É importante o teu relato que você está falando agora aqui, que é um outro problema social que nós temos. A prefeitura acha que com auxílio aluguel resolve o problema da moradia. Acho que não é por aí. Nós somente tem um projeto habitacional para a cidade e, lamentavelmente, se fez duas distinções de projetos. Um projeto habitacional em São Vicente, pelo Minha Casa Minha Vida,
onde as pessoas estão morando até hoje, e o projeto do governo do estado de São Paulo, que é atrelado ao governo aqui municipal, que é o governo do PSDB, que é esse projeto que as pessoas não conseguem pagar. Chega uma hora que elas têm que entregar a casa, ela não consegue pagar, porque é um valor muito caro, né, o que fica as prestações. Então, eu queria aqui também anunciar que está a Margarida, que é do Movimento Popular de Moradia, a guerreira Margarida, que está muitos anos na frente dessa luta também, mandando um abraço para todos, um abraço para você, para Camila, a neta dela, falar da importância dessa luta da Margarida, que ela é uma das pioneiras aqui da moradia aqui, e foi ela que foi agraciada pelo título de cidadão santista da nossa cidade. Cidadão santista. Eu dei com muita honra, com muito orgulho de ter a Margarida como cidadã santista nessa luta de moradia há mais de 30 anos aqui na nossa cidade, lutando por moradia digna para as pessoas. E queria passar a palavra aqui para o nosso amigo Sérgio Martins, para ele também fazer suas considerações, e depois a gente vai falar com o Jonathan. Bom, Sérgio. Então, sempre um prazer estar colaborando com essa discussão da regularização e da urbanização. E só para finalizar, existe a lei, o Jonathan, ele falou uma coisa muito interessante. A lei é a teoria, né? Mas, na verdade, ela não é só a teoria. Ela é um instrumento. E ela precisa, né, que alguém pegue esse instrumento. Então, os moradores, né, hoje, têm essa oportunidade, né? Então, as pessoas precisam ter o conhecimento da abrangência dessa lei, da dimensão, porque é o seguinte, essa questão da urbanização, ela pode resolver vários problemas. Ela vai resolver as questões de condições de vida das pessoas, obviamente, mas é uma obra civil, é de gente para trabalhar. E ela pode também ser uma fonte de geração de renda e emprego. Porque você pode empregar nas obras as pessoas que moram nas comunidades e que porventura, não estejam empregadas. Isso gera uma renda, né, para as pessoas, e, enfim, né? Quer dizer, é uma janela de oportunidades sem igual, né? Eu sempre tive lado na minha vida, né? Sempre tive ao lado dos trabalhadores e do movimento popular, e continuo. Então, estou à disposição. Quem precisar, a gente está aí para ajudar a esclarecer. É o que a gente tem, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço, Sérgio, aí pela essa belíssima contribuição nessa questão da regulação fundiária. Com certeza vai ajudar muitas pessoas a buscar seus direitos. Queria que todos, mais uma vez, vocês curtem e compartilhem essa live para o movimento de moradia de nossa cidade, da nossa região, possa ter esse esclarecimento importante aqui do movimento de moradia, do Lula, do Sérgio Martins. Queria também anunciar aqui o Armando Barreto, manda um abraço para o Lula, para o Chico, Fábio Júnior, que é o guerreiro lá da Vila Progresso, da Bela Vista, lá em cima do morro, outra luta muito importante, que foi travada também na questão da moradia. E queria falar para vocês aqui, eu fico muito satisfeito com essas informações que teve aqui. A gente vai chamar outras vezes vocês novamente para estar falando um pouco mais, se aprofundando de moradia social. Moradia social no centro da cidade. Vamos levantar esse tema aqui. Queria passar para o Jonathan para ele fazer suas considerações finais, ele que representa aqui a associação da Rua João Carlos da Silva, esse guerreiro, esse menino guerreiro. Mandar um abraço muito forte para o Lula, para o Barba, que está nos assistindo, para a Dona Maria, todos que estão lá da rua, que você possa levar um abraço fraterno para todos eles, viu, Jonathan? Tá bom, Chico. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, tá? Por estar fazendo essa live e tá explicando aqui o nosso caso aqui da Rua João Carlos da Silva. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa muito interessante daqui de Santos, que é sobre o déficit habitacional e também sobre o IDH. Eu peguei uma informação muito importante do documentário que o Ailton Martins fez, um grande amigo, né, fotógrafo,
E no que diz respeito ao déficit habitacional, o Santos tem mais de 10 mil, né, de déficit habitacional só em Santos, né? E o IDH de Santos, numa área nobre como, por exemplo, o Boqueirão, ela é superior da Noruega. Enquanto em uma área como a área continental de Santos, representa o da Síria, que vive numa constante guerra civil. Então, isso é tão importante ressaltar, porque isso só mostra o quão negligente a prefeitura é. E um dos motivos principais para isso acontecer é o seguinte, é que nós não temos uma secretaria de habitação. Isso é o que nos traz mais ainda complicações para a gente obter uma política pública habitacional um pouquinho mais precisa, né, que olhe com um olhar clínico para a sociedade, para o social, que vá lá e estuda, que vá lá pesquisa, que vá lá e faz de fato, né? Que vá lá e coloca a mão na massa verdadeiramente. Quando, na verdade, nós temos um poder público, né, que é a Coab, que é executor. Ele vai lá, só faz, executa, pronto, acabou. Sem nenhum pingo de distinção. Olhar todo mundo de uma forma igual, nivelado, quando, na verdade, nós não somos todos iguais. Existe a disparidade de um para o outro, né? Pode ser social, pode ser econômico, e por aí vai. E isso não é o que acontece quando a Coab vem fazer um trabalho, né? Então, eu gostaria de ressaltar aqui, mais uma vez, o agradecimento. A Rua João Carlos da Silva agradece, Jardim São Manuel agradece, Caminho São Manuel agradece, né? Todos daqui agradecem pela oportunidade de o senhor permitir com que eu esteja aqui representando todos. E muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Para quem nos mandou beijo, Maria Souza, tá? Maria Trajano. O Barba nos mandou um grande abraço também, tá? Mandou um grande abraço para o senhor. E na melhor hora, após a crise do coronavírus, nós possamos nos encontrar e colocar os nossos papos em dia de cara a cara, olhando no olho, né? De uma forma física, que é o jeito que nós gostamos, né? Tá bom? Muito obrigado a todos. Estou com bastante saudade de vocês, daquele sarapatel do Barba lá, né? Fazer aquela reunião legal. Vai acontecer. É o Galo agora. Manda um abraço para todos vocês aí da Rua São Manuel, Rua João Carlos da Silva também, e falar que a gente está ansioso para voltar logo, para a gente voltar a conversar bastante sobre a moradia. E vocês, eu sempre falo, é o exemplo de luta, você, Margarida, a Lula, o Fábio lá do Progresso, são exemplos que vocês têm que repassar isso para as outras comunidades, para se organizarem, para entrar nessa luta da moradia. E agradecer imensamente a todos vocês. Não esqueça de dar a curtida, compartilhe, para que a live possa realmente ter um alcance bom. E que você também curta o nosso Instagram, _Chico_Setaporte, tá bom? Para acompanhar nossos trabalhos. E a gente vai estar encerrando por aqui. Eu quero passar aqui o quadro final do Covid. Eu acho que o Rodrigo deve ter preparado, porque o quadro que nós começamos foi o quadro de ontem. Eu queria saber o quadro de hoje, para depois a gente finalizar com comentários aqui de todos, tá bom? Tem já o quadro do Covid, e se tiver, pode colocar na tela. Vamos lá, ver qual é o quadro de hoje. Temos 5 mil, ó, já aumentou, estava 4.693, 5.021 casos, 193 óbitos, pô, teve um aumento significativo, né? Aqui era 188 para 193, 492 casos suspeitos, 94 em UTI, 235 internações, 3.326 pacientes recuperados, 31 mil testes realizados e 11 mil testes de PCR realizados. A gente tem a nossa preocupação por conta da abertura do comércio e a gente se preocupa muito, principalmente na periferia, que nós comentamos hoje aqui nessa live, as condições precárias que as pessoas moram em Santos ainda e a questão do transporte público também é precária. Então, vamos ficar atento para isso, vamos estar trabalhando lá nos requerimentos, cobrando para o seu prefeito, que o poder público, que é a função nosso como vereador, ser um órgão fiscalizador e também de trabalhar propostas que possam melhorar a vida das pessoas. Queria deixar um grande abraço, um imenso abraço a todos vocês que participaram aqui da live, que participaram com comentários, participaram aqui falando e compartilhando essa live. O Sérgio Martins, nosso amigo, consultor aqui na área de regulação fundiária, Lula Pereira,
Jonathan, toda a rua João Carlos da Silva, Margarida, todos que participaram aqui. Um forte abraço, fico com Deus. Até a próxima. Papo reto com o vereador Chico Nogueira. E um forte abraço, beijo no coração.